Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia, olha, bem radical de uma obra chamada Sacrifício e Identidade. A premissa é a seguinte: um único evento histórico não só ofereceu perdão, mas reconfigurou por completo a identidade espiritual da humanidade. Parece ser ousado, né? Como isso seria possível? É exatamente isso que a gente vai descobrir. E essa é a grande pergunta que está no centro de tudo isso. Como é que um único ato na história, pode ter o poder de redefinir a maneira como alguém se enxerga diante do divino? Mover uma pessoa de uma realidade para outra completamente diferente. Vamos investigar isso juntos. Para a gente conseguir desenvendar essa ideia, nosso roteiro vai ser bem claro. Primeiro, vamos entender o antigo ciclo de sacrifícios. Depois, a gente explora a analogia principal do livro, que é a identidade como uma frequência. Daí, a gente analisa o sacrifício definitivo, aprende como sintonizar essa nova frequência e, por fim, como viver essa transformação na prática. Vamos começar então pelo ponto de partida, né? O paradigma lá do Antigo Testamento. Antes de existir uma solução que fosse permanente, havia um sistema, bem, complexo e contínuo de sacrifícios. Olha só, segundo a obra, esses rituais antigos eram, claro, essenciais para a época. Eram símbolos muito poderosos, funcionavam como lembretes constantes de uma necessidade profunda de purificação, de reconciliação. Mas qual era o problema? Pela própria natureza deles, eles eram temporários. Eles apontavam para uma solução que eles mesmos não conseguiam oferecer. E que ciclo era esse, afinal? Era algo que fazia parte do dia a dia? Ofertas pelo pecado, holocaustos para a consagração, o sacrifício da Páscoa para a proteção, o grande dia da expiação para o perdão anual. O ponto-chave aqui é que a própria repetição desse sistema já era um sinal. Ele até gerenciava o problema, mas não resolvia de vez. Ele apontava para a necessidade de algo definitivo. E é exatamente aqui que a análise fica assim muito inovadora. O livro faz uma mistura de teologia com uma analogia super moderna para propor um jeito totalmente novo de entender esses estados espirituais. A grande metáfora é a de frequência espiritual. Pensa nisso como se estivesse sintonizando um rádio, sabe? A identidade antiga, marcada pela separação, ela vibra numa frequência cheia de chiado, de caos, de ruído. Já a nova identidade, por outro lado, opera numa frequência limpa, harmônica, de paz. A jornada espiritual, então, não é mais sobre se esforçar, mas sim sobre mudar de sintonia. O que é fascinante nesse quadro é o contraste direto. De um lado, a frequência antiga, caos, repetição, culpa, separação. Do outro, a nova frequência, harmonia, redenção permanente, liberdade e comunhão. A mudança não é só de status legal, entende? É uma mudança completa na atmosfera espiritual em que se vive. Então tá, se o problema era um ciclo de sacrifícios que nunca acabava e uma frequência de caos, qual foi o evento que mudou tudo de figura? Vamos agora para a solução que o livro apresenta. O Novo Testamento chega e muda completamente as regras do jogo. O sacrifício de Jesus não é mais um ritual na linha do tempo. Ele é o evento final. Ele cumpre o propósito de todos os sacrifícios anteriores e, ao mesmo tempo, acaba com a necessidade deles. É, de fato, a resposta definitiva para a pergunta que o sistema antigo não parava de fazer. E para ilustrar isso, o livro usa uma imagem muito poderosa: Cristo como Cordeiro Pascal. Lá no Êxodo, o sangue de um cordeiro protegia da morte física. Aqui, a analogia vai muito mais fundo. O sacrifício de Jesus oferece a proteção final, libertando não só de um perigo imediato, mas da própria estrutura do pecado e de forma permanente. E esse quadro aqui ilustra essa mudança de paradigma de um jeito brilhante. De um lado, sacrifícios repetitivos, do outro, um evento único e final. De um ritual externo para uma transformação interna. De algo que apenas cobriu o pecado temporariamente para algo que elimina a condenação para sempre. O sistema antigo apontava para uma esperança futura. O sacrifício de Cristo cumpre todas essas promessas. Ok, a teoria é poderosa, sem dúvida. Mas como é que se passa para a prática? Se essa nova frequência está disponível, como é que a gente sintoniza? É aqui que a abordagem do livro se torna muito prática e, quem sabe, até surpreendente, ao juntar fé e ciência. A abordagem é bem interdisciplinar. O livro pega emprestado um conjunto de ferramentas moderno, coisas da programação neurolinguística, princípios da psicologia e até conceitos da física quântica. Mas o ponto principal é o seguinte: não se trata de substituir a fé, de jeito nenhum. É sobre usar essas ferramentas para ajudar a mente a se alinhar com as verdades espirituais que a fé já declara. E por que usar essas ferramentas? Bem, o objetivo é simples:
pegar uma verdade teológica, como sou uma nova criatura, e transformar isso numa realidade vivida no dia a dia. É sobre alinhar o que se acredita na superfície, no consciente, com aquelas convicções bem profundas do inconsciente. Assim, a nova identidade não é só uma ideia, mas vira o sistema operacional padrão da vida. Vamos ver agora como é que isso se traduz na prática. Como se vive essa transformação afinal? Uma das técnicas-chave que o livro apresenta é a dissociação. E a ideia por trás disso é muito poderosa. A mente consciente, que é a nossa parte analítica, pode estudar e entender por que o sistema antigo era limitado. Enquanto isso acontece, a mente inconsciente, aquela parte que opera meio que no piloto automático, é alimentada com metáforas e imagens que a ajudam a internalizar nova identidade como sua realidade padrão. E essa citação do livro é um exemplo perfeito de como isso funciona. É o que chamamos de uma metáfora transformadora. Ela não fica discutindo, ela ilustra. A imagem de um rio fluindo naturalmente para o mar ajuda a gente a internalizar a ideia de que a nova identidade não é algo que se força, mas sim um fluxo contínuo e natural na vida de alguém. E essa aplicação prática é estruturada ao final de cada capítulo em 4 passos. Primeiro, um resumo lógico para a mente consciente. Segundo, uma instrução para a absorção inconsciente. Terceiro, uma metáfora poderosa, como essa do rio. E quarto, uma sugestão indireta que basicamente convida a pessoa a procurar e anotar as evidências de que essa nova identidade já está se manifestando na sua vida. No final das contas, a grande mensagem, o ponto principal de toda essa jornada é essa transição fundamental. É deixar para trás uma identidade baseada em culpa e condenação para abraçar totalmente uma identidade de redenção, de adoção, de filho, de filha e de uma comunhão direta, sem interrupções, com Deus. E assim, a gente termina com aquela mesma ideia inovadora lá do início. Uma pergunta para a gente refletir. E se a identidade espiritual não for só um conjunto de crenças, mas sim uma frequência na qual a gente pode aprender a se sintonizar? Uma frequência que transforma não apenas o que pensamos, mas o modo como vivemos. Segundo esta obra, a resposta é um grande sim, e as ferramentas para essa sintonia estão ao nosso alcance.